Vamos ver esse day after, como é que foi o day after das manifestações para Bolsonaro neste domingo na Avenida Paulista. O governo Lula decidiu silenciar sobre o ato de Bolsonaro na Paulista. Juridicamente, o Bolsonaro se complicou tentando explicar a chamada minuta golpista. E do ponto de vista político, aliados acreditam que o ex-presidente saiu fortalecido. Vamos ver na reportagem do Saulo Tiossi. A manifestação bolsonarista do domingo estava no começo da manhã nas redes sociais do governo Lula, ainda que de forma indireta. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, disse: "Parabéns à Nação Vermelha. O domingo foi nosso. No futebol, o que decide é bola na rede, na política é voto na urna. Torcida de quem perde, dizer que a culpa é do juiz não é novidade." E terminou: "Viva a democracia." Foi só. A CNN apurou que Lula não quer dar mais projeção a Bolsonaro. Numa coletiva nesta manhã, o presidente não respondeu à pergunta de uma jornalista sobre o que ele pensava do evento na Avenida Paulista. Mais de um ano após ser derrotado pelo PT, Bolsonaro levou milhares de pessoas para o ato de apoio. Reuniu aliados que, apesar de eventuais riscos jurídico e político, dividiram o caminhão de som com o ex-presidente, investigado em várias frentes pela Polícia Federal. Da Argentina, o apoio veio pelas redes sociais. O presidente Javier Milei compartilhou publicações que exaltavam o evento. A imprensa internacional noticiou: Bolsonaro nega plano de golpe enquanto milhares de pessoas se manifestam em apoio ao ex-líder brasileiro, dizia o site da CNN americana. Mas desta vez, a Paulista recebeu um público mais comedido, diferente do que se viu nos últimos anos, quando os manifestantes, por vezes, usaram estes atos para atacar as urnas e os ministros do STF. Bolsonaro também suavizou no discurso, deixando as declarações mais inflamadas para os seus aliados. Ministro Barroso disse: "Nós derrotamos o bolsonarismo." Isso é uma vergonha! É uma afronta! No entanto, o que seria uma manifestação de defesa pode ter se virado contra o ex-presidente. A CNN apurou que a Polícia Federal vai incluir no inquérito a declaração sobre a existência da minuta do golpe. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência! A fala é interpretada pela investigação como evidência das intenções golpistas de Bolsonaro, assim como o pedido de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. Para a oposição, os milhares de manifestantes na Paulista são um recado sobre a popularidade de Bolsonaro em meio ao cerco das investigações. Meu amigo Bolsonaro, você não é mais um CPF. Você não é mais uma pessoa. Você representa um movimento. Bom, agora professor Celso Vilardi conosco. Bem-vindo, professor. Boa noite a vocês. Bom, a gente vai analisar aqui sobre os aspectos políticos e jurídicos. Murilo, qual que é o saldo político deste domingo? Bom, é complexo, porque de um lado, Bolsonaro mostrou grande força em levar uma multidão de centenas de milhares de pessoas à Avenida Paulista. Por outro lado, há esses questionamentos acerca das suas declarações. Agora, é certo que Bolsonaro mostrou, sem dúvida, que tem força nas ruas. Ele tem mais força nas ruas do que perante as instituições. Isso é um gap que ele terá que enfrentar adiante. Agora, o saldo é positivo, ainda que com um questionamento sobre a natureza de algumas de suas declarações, é um saldo positivo para o ex-presidente. Caio. Professor Celso Vilardi, juridicamente, uma manifestação dessa mais ajuda ou mais atrapalha o Bolsonaro? Olha, eu acho que realmente concordo com o Murilo. Do ponto de vista político, foi uma manifestação de força, tivemos aí uma presença maciça. Agora, na verdade,
ele acabou falando da minuta, ele, de alguma forma, se aproximou dessa questão da minuta. Eu não acho que também tivesse muita alternativa, porque tem fitas, tem depoimentos, etc. Ele fez uma ementa do que a defesa deve pretender alegar junto ao judiciário. Mas ele teve uma postura, digamos, equilibrada. Acho que ontem ele, se tivesse uma postura agressiva, na qualidade de investigado, poderia ter consequências que eu acho que agora nós não acho que o discurso de ontem traga consequências de natureza política em relação a desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, mas, efetivamente, ele se colocou na discussão, pelo menos, da questão do estado de sítio, pelo que eu pude entender. Thaís, sua percepção do domingo? Eu vou agradecer ao Murilo, que conseguiu sintetizar aqui a minha visão, que é Bolsonaro hoje está muito mais preocupado no que as ruas vão lhe dar de legitimidade do que as instituições brasileiras, né? E esse, na verdade, é o ex-presidente. O ex-presidente não é e nunca foi aquele que respeitou as instituições nos seus discursos, nas suas ações, enfim, e as investigações contra ele corroboram isso. Assim também como Bolsonaro não é esse pacifista, né, que foi muito bem treinado para falar e para se conter, assim como também seu público não é um público que não quer dizer o que pensa, que não quer ter a liberdade de criticar o STF ou de atacar o STF. Essa foi a grande defesa do bolsonarismo, a liberdade, entre aspas, a liberdade de expressão, de poder atacar o STF, mesmo que isso se configure como crime. Então, acho que o que nós vimos ontem foi uma encenação muito bem feita, muito bem articulada, de Bolsonaro, ali com todos os cuidados, apesar desse deslize no tratamento da minuta, e, ao mesmo tempo, uma demonstração de adesão ainda muito forte com a presença de milhares de pessoas. Eu tenho uma grande dúvida, e eu vou fazer a mesma pergunta tanto para o Murilo quanto para o Celso. O Murilo tem formação jurídica também, advogado. Uma manifestação dessa, ela gera um impacto, Murilo, para os investigadores, para o Supremo, para o Alexandre de Moraes, para a Polícia Federal. A Polícia Federal, eles olham a foto, né? Aí tinha números aí dando de 600, 700 mil, teve gente falando 200 mil, mas eles olham e se intimidam e passam a controlar mais o passo a passo da investigação, a evolução para uma denúncia, a evolução para uma potencial prisão, a partir de uma fotografia dessa. Essa fotografia gera impacto em quem investiga o Bolsonaro? Olha, gera sim, Caio, gera impacto. Agora, esse impacto pode ser negativo ou pode ser positivo. Pode ser negativo no sentido de que pensem em redobrar ou aumentar as incursões jurídicas contra ele, vendo que é necessário, por um ponto de vista, aumentar o número de evidências ou provas ou comprovações de que houve ações golpistas. Por outro lado, pode gerar também uma reação de cuidado. Cuidado no sentido de não avançar muito com medo, eventualmente, de que a situação fique mais grave politicamente. Agora, o fator que importa nesse momento é como a imprensa trata do assunto. Porque se a gente fizer uma avaliação com relação ao que ocorreu na Lava Jato, muitas coisas indevidas ocorreram ao longo do processo, mas como a mídia toda era amplamente favorável às investigações, isso ficou relegado a um plano inferior. Então, existe sim um impacto. O impacto pode ser positivo ou negativo de acordo com o público, mas também o papel da imprensa e da opinião pública é muito importante para se influenciar o andamento das questões. Eu tenho a impressão de que, face ao que ocorreu ontem, as investigações terão um nível de cautela maior. E quando eventualmente se descobrir alguma coisa que seja efetivamente matadora, que seja efetivamente forte, isso aí seja divulgado como forma de dizer, olha, o que a gente estava investigando terminou resultando em evidências muito fortes. Então, eu vejo que o momento é de cautela para os investigadores, mas não asseguro que o impacto seja positivo ou negativo. Acho que para uns pode ser positivo, para outros vão ser negativos.
Até mesmo porque, Caio e Thaís, que há uma interpretação do que é dito nas entrelinhas também. E por outro lado, a formação do juízo envolve também outros documentos, gravações, outras evidências que não foram colocadas na mesa agora, nessa manifestação. Então, é um assunto delicado. Agora, como eu digo, volto a repetir, o Bolsonaro, no geral, saiu fortalecido nas ruas, institucionalmente nem tanto. Professor, o senhor acompanhou muito aí, advogou muito na Operação Lava Jato, então, aparentemente pode ser um filme que o senhor já viu. A sua leitura é de que essas ruas, o impacto da foto, ajuda, intimida, gera algum impacto em quem está investigando, em quem vai julgar o Bolsonaro ou não? Olha, do ponto de vista jurídico, em primeiro lugar, assim, não vejo possibilidade de decretação de nenhuma prisão cautelar nesse momento, até porque ontem o discurso, como eu disse, foi comedido. Além disso, o que eu acho é que, tendo ele ficado em silêncio no seu depoimento na polícia e tendo ele ontem feito uma declaração que trata da minuta, o que eu acho que a primeira consequência é que os investigadores vão aproveitar o que ele disse para inserir na investigação e, de alguma forma, vão tirar conclusões a respeito disso. Ele não prestou um depoimento, mas ontem ele falou a respeito disso. E isso será, com certeza, levado em consideração pelos investigadores, depois pelo Ministério Público e acho que pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, eu acho que, em se tratando do ex-presidente Bolsonaro, já era absolutamente esperado que esse movimento tivesse força popular. Hoje, nos termos em que estão as investigações, eu não acredito que, embora concorde que ele saiu fortalecido do ponto de vista jurídico, eu não acho que isso vá influenciar o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal. Eu acho que, na verdade, as investigações estão seguindo com muita rapidez e eu acho que eles vão concluir e talvez, como eu disse na semana passada, o Bolsonaro se aproximou de um processo penal, se aproximou de responder a um processo penal e não acho que esse movimento vá impedir esse movimento que parece estar seguindo. É isso. Vou roubar aqui o espaço para fazer uma pergunta para o Murilo. Murilo, eu e Caio estamos comentando aqui, né, dessa coisa que você trouxe, super interessante, de dizer Bolsonaro forte nas ruas e não tanto nas instituições. O que isso significa, não para Bolsonaro, mas para o presidente Lula? Parece que essa manifestação de ontem confirma a divisão do país, confirma uma força ainda muito importante de Bolsonaro, mesmo ele estando inelegível, quer dizer, o que ele representa, não necessariamente o candidato. E o que Lula deve fazer com isso? Bom, o Lula concorre, vamos fazer uma analogia eleitoral, né? Que é, no fim, o que mantém o poder ou não. O Lula concorre contra ele mesmo. O Lula concorre contra o desempenho do seu governo, contra, por exemplo, não ter publicamente ou mediaticamente uma grande resposta para a crise da dengue que nós estamos vivendo, que é um tema que, sei lá, parece não tão prioritário, porque não basta até tomar decisões, é preciso se posicionar sobre isso. Então, para o Lula, sem dúvida, um desafio a mais. O bolsonarismo é muito forte. Talvez o bolsonarismo, talvez não, na minha opinião, o bolsonarismo é mais forte que o Bolsonaro. Que o bolsonarismo, ele se revela como uma tendência que está presente claramente na sociedade brasileira. E, aliás, ontem, todos aqueles políticos que foram lá queriam, sobretudo, capitalizar em cima do bolsonarismo, porque o bolsonarismo tem força eleitoral, tem força nas ruas. Agora, o presidente Lula tem uma força institucional forte, ele dialoga melhor com os poderes e isso lhe dá uma vantagem. Agora, a recomendação clara, ou melhor, a análise clara é que o Lula teria que melhorar o seu desempenho como presidente para não dar margem a que setores não bolsonaristas e não lulistas migrassem para o lado do Bolsonaro ou do seu candidato daqui a algum tempo. Por outro lado, é importante dizer que essa manifestação foi ajudada pelo presidente Lula. De alguma maneira, com a polêmica em relação ao Estado de Israel, gerou uma união
daqueles que são simpáticos, e é uma grande parcela da população, majoritária até, em favor de Israel, com os evangélicos que são uma base importante de apoio do bolsonarismo. Então, o fato é que, se nós olharmos de forma retrospectiva, Bolsonaro estava em maus lençóis com a divulgação daquele vídeo da fatídica reunião dele, onde há uma série de insinuações, e aquilo o enfraquecia. Por conta disso, ele convoca a manifestação. Se não houvesse, por exemplo, a declaração do presidente Lula sobre Israel, a mídia estaria tratando do tema Bolsonaro com maior vigor e talvez expondo essa iniciativa dele de tentar se contrapor à divulgação do vídeo, criando a manifestação. Porém, a mídia na semana passada ficou completamente, quase que monopolizada pela declaração de Lula para Israel. Isso, de forma clara, ajudou a Bolsonaro ter uma presença robusta nas ruas no evento de domingo. Eu queria tratar com vocês dois dessa questão da anistia. Para mim foi a grande mensagem política. Começar com você, professor Celso. Como que funcionaria ali um processo de anistia do ponto de vista jurídico? E eu tenho uma dúvida especificamente, se a anistia é só no campo penal ou se haveria uma possibilidade de uma anistia no campo eleitoral. Como que o senhor enxerga, do ponto de vista jurídico, esse processo? Caio, sinceramente, eu não acredito que possa haver uma anistia. É óbvio que isso depende de uma posição do Congresso Nacional, mas nós temos que lembrar que, efetivamente, já tivemos a questão da discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito do indulto, que é um ato discricionário do presidente da República previsto na Constituição. Ainda assim, o Supremo entendeu que não pode haver um indulto que não respeite o princípio da impessoalidade. Portanto, eu acho muito difícil que, ainda que o Congresso, e obviamente estou falando sem ler, porque não existe nenhum projeto, eu não conheço o projeto de anistia com todos os dizeres, mas, sinceramente, acho que as chances de o Supremo ratificar uma anistia elaborada pelo Congresso são muito pequenas, porque me parece que o Supremo aplicaria o mesmo entendimento que já teve no indulto e, portanto, eu acho que as chances são muito pequenas de o Supremo ratificar uma anistia, seja do ponto de vista criminal, seja do ponto de vista eleitoral. Mas então, professor, de qualquer maneira, toda a anistia que eventualmente o Congresso aprovar teria de ser necessariamente revista pelo Supremo ou só se alguém entrar com uma ação de inconstitucionalidade? Só se alguém chamar o Supremo. O Supremo, na verdade, teria que ser chamado a se manifestar. Mas a experiência mostra que não faltarão interessados para levar esse tema ao Supremo, como aconteceu com a questão do indulto do deputado Daniel Silveira. Sim. E você, Murilo, você vê ambiente aí? Não, o ambiente é uma coisa complexa nesse momento, né? Haveria que se aprovar algum projeto de lei ou uma emenda constitucional, que seria até mais robusta para enfrentar o debate que iria acontecer ou que irá acontecer no Supremo Tribunal Federal. Mas agora a gente tem que olhar pelo aspecto político. Quando o Juscelino Kubitschek enfrentou dois motins das Forças Armadas, Jacarecanga e a base de Cachimbo, ele deu anistia. Ele anistiou os revoltosos, as próprias forças democráticas, as forças de resistência ao regime militar, estavam lutando pela anistia ampla, geral e irrestrita no final dos anos 70, o que terminou acontecendo. Então, eu não vejo a impossibilidade política de se ter a anistia. E é evidente que o Bolsonaro tenta criar, a partir dessa manifestação, um clima para se iniciar a discussão. Agora, por outro lado, eu concordo com o professor Vilardi de que é uma questão difícil de ser entubada dentro do Supremo Tribunal Federal com facilidade. Agora, eu volto ao ponto inicial da minha fala.
uma anistia é uma decisão, sobretudo, política. Ela não vai ser decidida por tecnicalidades jurídicas. Se houver uma intenção política de se anistiar esses manifestantes, esses vândalos que invadiram os palácios do governo em atos flagrantemente violentos, que beira ou que tangencia ou que são considerados terrorismo, será difícil, né? Não é, uma anistia será difícil de ser aplicada, porém não é impossível porque, amigos, a política é a arte do impossível, tudo pode acontecer, depende do ambiente e também depende da forma com que será construída a proposta. Hoje eu não vejo chances de que ela venha a ser aprovada. Thaís, do ponto de vista econômico, mercado, essa manifestação fez preço? Não fez preço nenhum, quer dizer, não houve nenhuma leitura sobre qualquer risco futuro, né? Nem para o bem, nem para o mal, nem para Bolsonaro, nem para Lula. Uma leitura muito pragmática que eu ouvi hoje de executivos em geral e de gestores. A preocupação deles não é com essa tecnicalidade ou com a questão jurídica. Bolsonaro já está encalacrado lá com um monte de coisas e ele vai ter que se virar, ele vai ter que lidar com as questões jurídicas. Mas, do ponto de vista político, a leitura foi qual a repercussão que a demonstração de força política da direita, dos conservadores, né, como é que ela vai repercutir no Congresso Nacional, né? Porque o apoio à direita e à centro-direita, mesmo quem não estiver totalmente ligado a Bolsonaro, foi confirmado ontem. E um gestor me disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, o que tem forçado Lula ao centro é o Congresso Nacional, né? Toda vez que ele tenta um populismo mais à esquerda, o Congresso Nacional vai lá e puxa e diz assim, presidente, a realidade aqui é essa, né? Então, a gente já está assistindo a um fortalecimento do Congresso Nacional e, na visão de executivos do mercado, a manifestação de ontem dá mais uma forcinha para o Congresso, especialmente essa ala mais de direita, mais de centro-direita, que vai colocando as pautas ideológicas, mesmo as econômicas de Lula, mais de escanteio e dizendo, olha, nós aqui temos o apoio popular, que é importante para o Congresso Nacional ter, né? Não adianta o Congresso Nacional ser formado por uma maioria de centro e de centro-direita, mas não ter apoio nas ruas. Então, a confirmação do apoio à pauta da direita e de centro-direita dá ao Congresso Nacional uma força para dizer não necessariamente a gente vai ficar refém à popularidade do presidente Lula, que está contando com inflação menor, crescimento maior, enfim. Então, há uma leitura pragmática de que é preciso entender como o Congresso Nacional vai se aproveitar dessa força política e não necessariamente como vai ficar Bolsonaro juridicamente. Tá bem, gente. Vou me despedir dos três, porque vamos falar de internacional depois. Murilo Aragão, advogado, cientista político, CEO da Eco Advice. Muito obrigado, viu, Murilo? Obrigado pelo convite. Boa noite. Professor Celso Villade, professor da Fundação Getúlio Vargas e criminalista. Muito obrigado, professor. Boa noite. Obrigado a vocês. E a Thaís Herede também. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.